Ao longo desses anos dando aula de violão, eu pude perceber que existem alguns erros muito comuns entre os iniciantes. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te dar essa dica de 5 erros muito comuns que você deve evitar de fazer no seu violão. O primeiro erro é, ao contrário do que muita gente pensa, o violão é um instrumento que precisa ser afinado todas as vezes em que ele for tocado. Não se acostume a tocar desafinado. O violão é um instrumento que não segura a afinação durante muito tempo. Então existe uma certa ideia errada de que o violão pode ser afinado uma vez por semana, ou afinou uma vez e não precisa afinar mais. Não, gente, o violão precisa ser afinado toda vez que for tocar. Ele não é um instrumento que segura a afinação durante muito tempo. E se você não afinar, você vai acostumar a tocar desafinado. O seu ouvido vai se acostumar a esse som e isso não é legal para o seu estudo musical. Tanto que existe até uma piadinha que toda vez que você for assistir um violonista tocar, com certeza algum deles vai fazer essa piada, que é: eu passo metade da vida afinando o violão e metade da vida tocando desafinado. E aí você pode utilizar tanto afinadores como esses que você prende no violão. Você prende na cabeça do violão, tanto esse como esse que é um modelo mais antigo. Ou você pode utilizar aplicativos no seu smartphone, que são muito bons para afinar também. Eu vou deixar aqui no card o vídeo em que eu falo de 2 afinadores gratuitos, aplicativos de celular gratuitos, que são muito bons para você utilizar no seu violão. Vamos para a segunda dica. Não monte os acordes de baixo para cima. O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu vejo isso muito quando as pessoas estão aprendendo a tocar acordes, é ter a mania de montar das cordas agudas para as cordas graves, ou seja, de baixo para cima. Por que você não deve fazer isso? Porque se você for dedilhar, a primeira nota que você vai tocar, em quase todas as vezes, vai ser a nota mais grave do acorde. Então, se você começa montando pela nota mais aguda, você está atrapalhando o seu processo, você está se atrasando. Por isso, e tanto no dedilhado quanto na batida, quando a gente toca um acorde, o primeiro som que a gente atinge são as notas mais graves, ó. Primeiro os dedos atingem as notas mais graves, depois as agudas. Por isso, se você começa a montar das agudas para as graves, você está atrasando o seu processo. Então, sempre monte das notas mais graves para as mais agudas. Porque se você for fazer uma sequência de acordes, você consegue ter tempo de montar o acorde, ok? Por isso, não monte os acordes de baixo para cima, sempre de cima para baixo, das mais graves para as mais agudas. A próxima dica é: não deite os seus dedos, ou seja, utilize o máximo possível da ponta dos seus dedos. Isso é um erro muito comum que acontece com quem geralmente migra da guitarra para o violão. Pessoal, guitarra e violão são instrumentos extremamente diferentes, por mais que eles sejam extremamente parecidos. E eu vou dizer por quê. A guitarra possui um braço muito mais fino do que o violão, para começar. Então, geralmente quando a gente vai tocar guitarra, a gente não tem que se preocupar muito com o polegar aqui atrás. A gente pode, porque como é um braço muito fino, ele acaba ficando aqui perto mesmo, é mais cômodo fazer assim. E isso faz com que os nossos dedos fiquem um pouco mais horizontalizados. Tá vendo? Vocês conseguem ver bem as unhas dos meus dedos? Só que no violão isso não funciona. Por quê? Quando a gente estiver montando um acorde, o que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Esse ruído. Por quê? Quanto mais deitado tiver o seu dedo, menos espaço você tem entre uma corda e a outra. E a chance de você esbarrar a barriguinha do seu dedo na corda de baixo é muito grande. Por isso, você precisa utilizar o máximo possível de ponta de dedo. Porque aí você vai estar liberando todos os sons, ó.
qualquer acorde que você fizer. Se você tiver com os dedos deitados, você pode esbarrar em alguma corda, por exemplo, aqui no Lá maior. Se eu deixar os dedos deitados, olha o que vai acontecer. A última nota não sai. Por quê? Porque a barriguinha do meu anelar tá muito deitada, tá esbarrando na corda de baixo. Agora, se eu simplesmente colocar as pontas dos dedos, ó, eu já libero o som. É isso que você deve fazer. A próxima dica é: não tenha medo das pestanas. Por quê? Por mais que possa parecer difícil, não é um bicho de 7 cabeças. E eu sempre digo isso no violão. Não existe nada difícil, existe o que você ainda não estudou, o que você ainda não treinou. Então não fuja das pestanas, porque elas não são um bicho de 7 cabeças. Você consegue executar qualquer pestana se você treinar. A pestana acaba sendo uma coisa que muita gente foge dela por achar que é, meu Deus, super difícil, impossível de fazer. Quando na verdade o que é mais chato da pestana é que ela é muito pessoal. Isso quer dizer que a forma de realizar a pestana vai depender muito do seu formato de mão, do tamanho da sua mão, da sua postura. Varia muito. Por isso existem diversos vídeos diferentes explicando dicas de como você encontrar a sua forma de pestana. Tem pessoas que precisam deixar ela mais diagonal, tem pessoas que precisam levar o dedo lá para cima, tem pessoas que precisam deixar o dedo mais de lado ou ajudar com o dedo do meio, enfim. Você vai encontrar o seu formato da pestana a partir das dicas com o seu professor ou professora ou a partir de algum vídeo, mas não se preocupe, porque é um processo, você vai encontrar a sua forma de pestana. Mas não desista, porque não é difícil, é uma questão só de você encontrar qual que é o posicionamento que você sente mais conforto, porque não é força, é jeito. Você vai encontrar o seu formato onde você sente mais facilidade de tocar. E aí sim, você vai conseguir realizar a sua pestana, mas não é o fim do mundo. Você vai conseguir realizar se você pegar essas dicas. Por exemplo, no meu caso, eu preciso deixar esse ossinho aqui do dedo paralelo com a ponta do meu dedo para conseguir realizar a pestana sem fazer muita força. Mas eu já tenho alunos que precisam deixar ela bem diagonal, que já não é o meu caso, ó, já não sai bom. Tem pestanas em que eu preciso colocar o dedo lá na frente, porque a corda acaba ficando bem na falange do meu dedo e aí isso causa ruído. Enfim, existem várias formas de você realizar. Tudo vai depender da sua mão, do seu posicionamento para poder realizar. E por último e não menos importante, e é importante que se você está gostando desse vídeo, está achando essas dicas úteis, clica aqui no like, se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Fortaleçam o trabalho aqui, porque eu faço tudo com muito carinho, muita dedicação. Vamos agora à última dica, que é muito importante, tá? Não abrace o braço do violão. O que isso quer dizer? Essa parte aqui da mão, essa almofadinha, deve evitar ser encostada no braço do violão. Então, o que a gente faz? A gente sempre tem que manter uma ponte entre a parte interna da mão e o braço do violão. Sempre. Por quê? Isso facilita a nossa movimentação, a nossa mudança de acordes, a nossa mudança de ângulo, a gente não fica preso. Quando você abraça o braço do violão, você está preso só nessa posição. E aí o que acontece é que você fica limitado a esse movimento apenas. Quando na verdade, quando a gente está tocando violão, a gente utiliza o corpo todo, não só os dedos. Mas também, ó, quando a gente muda de um acorde para o outro, a gente também movimenta o cotovelo, a gente muda o ângulo do nosso pulso, a posição dos nossos dedos. Por isso, quando a gente está abraçando o braço do violão, a gente está se limitando. Isso atrapalha o nosso desenvolvimento no instrumento, porque a gente está sempre ali preso
do mesmo movimento, se a gente quer fazer coisas mais rápidas, coisas que mexam com saltos no braço do violão, a gente já não consegue porque vai estar ali preso no braço do violão. Por isso, não abrace o braço do violão. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo para mim se essas dicas foram úteis. Se você por acaso cometia algum desses erros sem querer, é importante para eu saber, poder interagir com vocês e saber como tá indo o trabalho aqui. Um abraço e até a próxima!